Você já ouviu o caso da Sharada Wak? Basicamente, em novembro de 2022, o namorado dela, chamado After Poanwak, não sei se eu estou falando certo, até porque o sobrenome é indiano e ele é indiano também, porque o caso aconteceu na Índia. Ele confessou ter matado ela. Porém, a maneira que ele fez isso foi o que chocou o país inteiro. E quando eu digo o país inteiro, é literalmente todo mundo ficou chocado quando escutou o que ele fez com o corpo dela. Conheceram no final de 2019, início de 2020, e se apaixonaram instantaneamente, o que fizeram os dois namorar no ano de 2020, logo em, 2 meses que eles tinham se conhecido. O que, pra muita gente que tava perto da Sharada, era uma coisa muito rápida e que não era coisa certa a se fazer. Bom, o pai dela não aceitava nem pouco esse relacionamento, porque ele pensava que a filha tava sendo muito consequente a ponto de querer morar com um cara que ela acabou de namorar e que mal conhecia. E acontece que ele tava certo. Cerca de 6 meses depois, ela teve que fazer uma carta escrita à mão, dizendo que o namorado tinha ameaçado ela. E nessa carta dizia que ele ameaçou ela de estrangular, esquartejar e jogar o corpo dela em qualquer parte do país. E acontece que isso meio que tava certo. Só que, por algum motivo, essa carta chegou na polícia e apareceu umas coisas dela de novo. Tipo, a gente não sabe o que aconteceu, se ela retirou a queixa ou se a polícia não deu muita importância e ela devolveu a carta pra casa. Acontece que, em 18 de maio de 2022, a Sharada teria questionado o After sobre uma suposta traição dele. E ela também questionou alguns gastos, porque isso tava fora do orçamento deles. Então, ele teria perdido a paciência, batido no rosto dela, e nisso ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ele subiu em cima dela e estrangulou ela. E depois ele pegou uma serra quando ela já tava morta. Então, ele acabou dividindo o corpo dela em inúmeras partes. A polícia estima-se que entre 28 e 35 partes, porque algumas delas não foram achadas até hoje. Então, depois disso, como a Sharada era muito ativa nas redes sociais, ele usava o celular dela pra continuar postando as coisas, sem ninguém desconfiar. Só que os amigos dela começaram a perceber que essas postagens estavam muito esquisitas. Tipo, elas estavam todas repetidas, e além de estarem repetidas, também seriam coisas que ela não postaria. Então, eles ligaram pro pai dela, e o pai dela falou que não tinha contato com ela há meses. Foi até a polícia pra fazer um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. E nisso começou a se dar as investigações. E pouquíssimo tempo depois, o Aft foi preso. E nisso ele acabou confessando de primeira o que ele tinha feito. Ele confessou que ele comprou uma geladeira gigante uma semana antes do crime. E então, ele já tinha planejado esse crime várias vezes. Então, ele foi lá, estrangulou ela, dividiu várias partes do corpo dela. E das próximas 3 semanas, ele saía de carro durante a madrugada. Porque daí não tinha muito movimento, não ia como ver. Ele ia até uma floresta e jogava as partes do corpo dela ali. Então, algumas delas foram perdidas. A polícia foi até essa floresta, encontrou alguns ossos dela e compararam DNA com o DNA do pai dela e chegou à conclusão de que era sim a Sharada. Então, ele foi preso e até hoje não teve julgamento. Oi, eu sou a Zaki e na noite do dia 31 de outubro, na sexta-feira, um homem que não foi identificado matou uma cachorrinha chamada Pandora a facadas. Pandora vivia cerca de 10 anos na rua, porém esses funcionários do posto de gasolina ficavam cuidando dela e se revisavam para cuidar da cachorrinha. Entretanto, no dia 31, um homem simplesmente foi no posto com o único objetivo de matar ela. Tipo, do nada. A cadelinha era super dócil, super amigável, não atacava ninguém, ficava na dela e o cara simplesmente vai lá e esfaqueou a cadela. Primeiramente, ele tentou matar ela com um paralelepípedo que tinha ali jogado, que é tipo um tijolo, porém a cadelinha conseguiu se deslocar do lugar e não foi atingida. Aí depois ele foi lá e sacou uma faca e começou a esfaquear ela. E aí os funcionários do posto viram toda aquela situação e saíram correndo para tentar socorrer a Pandora. Porém, ela chegou ao veterinário, não resistiu aos ferimentos e infelizmente acabou morrendo. Inclusive, o dono do posto de gasolina disse que não conseguiu dormir à noite e que quer saber o que esse cara foi fazer lá, porque o único objetivo dele, ele disse que tem certeza disso, que o único objetivo desse homem era unicamente matar a Pandora. Oi, eu sou a Zack, eu posso te traumatizar? Então, em 1978, no Dia das Bruxas, um pai de família chamado Ronald Clark teria envenenado várias balas para assim conseguir matar os seus 2 filhos e conseguir pegar o dinheiro do seguro de vida dos dois. Ele envenenou várias balas e distribuiu no bairro dele no Halloween. Como os filhos dele foram os primeiros a comerem, é óbvio que eles passaram ao primeiro, não é? Então, no dia 1º de novembro, os 2 filhos dele foram internados e infelizmente o mais velho, de 8 anos de idade, acabou falecendo. Então, o Ronald começou a entrar em desespero, fingiu desespero no caso e disse: nossa, os seus filhos foram envenenados com as balas no Halloween. E daí os pais surtaram, né? Começaram a levar as crianças para o hospital. 5 delas foram internadas com suspeita de envenenamento e elas realmente estavam envenenadas. E dessas 5, uma morreu. Então, no total foram 2 vítimas. O filho do Ronald de 8 anos e mais outra criança do bairro que tinha 6 anos de idade. Investigação vai, investigação vem, descobriram que na verdade quem tinha feito tudo isso foi o Ronald. Então ele foi preso, julgado e condenado à pena de morte e em 1991 ele foi executado. Oi, fãs de coisas bizarras, vocês têm medo de palhaço? Porque eu particularmente tenho medo desse carinha aqui. Bom, pra você que não sabe, esse é o John Wayne Gacy. Ele nasceu em 1942, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Ah, Zack, mas o que faz ele ser tão assustador desse jeito? Bom, basicamente ele matou cerca de 33 garotos
e 4 deles nunca foram achados. Tipo, eles nunca acharam o corpo. E esse carinha aqui, ele nunca quis dizer onde o corpo tava. Ele basicamente atraía esses meninos para casa dele com proposta de emprego, porque a maioria deles eram bem jovens, tinham cerca de 15, 6 a 7, 18 anos, estavam em idade escolar, então eles precisavam de emprego para poder pagar as coisas da faculdade, né? E esse daqui era dono de uma marcenaria, que seria tipo coisas para construção e tal. Só que daí ele atraía esses meninos para lá, ele estrangulava eles, abusava sexualmente e depois, matava. E 26 garotos foram encontrados debaixo da casa dele. Sim, ele tinha literalmente um lugar só para enterrar esses meninos. Só que na hora do julgamento, ele foi condenado à pena de morte, obviamente. Só que daí, a polícia quis saber onde ele estava. Entraram até em acordo para poupar a vida dele. As últimas palavras dele foram: "Beije a minha bunda, vocês nunca saberão onde eles estão", se referindo aos 4 garotos. E realmente, até hoje, ninguém sabe onde esses 4 garotos estão. Oi, Sozaki, você já ouviu falar em rigidez cadavérica? Acontece que quando uma pessoa falece, o corpo dela tende a ficar rígido. Isso acontece porque a morte interrompe a produção de trifosfato de adenosina, o famoso ATP. Isso é essencial para manter a energia do corpo. Sem energia, o corpo ele fica rígido, logo não tem como movimentar. Por isso que as pessoas que trabalham em necrotério ou pessoas que preparam o corpo para ir para o funeral têm que ter muito cuidado e força na hora de conseguir movimentar o corpo para conseguir fazer avaliação, preparar o corpo ou exames. Isso acontece de 1 a 2 horas depois que a pessoa falece e leva cerca de 36 horas para voltar ao normal. Oi, eu sou a Zaki e eu vou te ensinar jogos de terror para você jogar, já que tô transformando o Uno e a roleta russa em putaria. Tudo que você vai precisar é de um banheiro, com espelho, privada e luz para você desligar. Eu bati a minha mão. E luz para você desligar. Tá, o jogo funciona assim, você vai olhar pro espelho e você vai fazer esse movimento aqui com a sua mão. Você vai apagar a luz e você vai repetir pro espelho 13 vezes Baby Blue. Por quê? Não faço a menor ideia. Nunca fiz, só estou repassando a informação. Tá, logo em seguida, depois de você repetir isso, você vai conseguir sentir um peso nos seus braços. Você tem exatos 60 segundos para jogar esse peso que você tá dando na privada, que tá do meu lado. E você vai dar descarga, ou seja, você vai dar descarga no bebê, porque aquele peso que você está sentindo é o peso do bebê, você vai dar descarga no bebê. Caso você não consiga fazer em 60 segundos, vai sair uma mulher do espelho que você usou para invocar, para gritar com você, mandando você devolver o bebê dela. E aí ela vai te pegar, ela vai te matar. O que é o metanol e por que ele está causando tantos danos à nossa saúde em tão pouco tempo? O metanol é um líquido usado em solventes e outros produtos químicos. Ele pode ser encontrado em pequenas quantidades em bebidas como vinho e cerveja, porque ajuda na fermentação. Diferente do etanol que é usado em bebidas, o metanol ele só tem apenas um átomo de carbono, e é por isso que ele é tão letal, atacando o fígado, o cérebro e o nervo óptico, causando cegueira. As bebidas que mais estão contendo metanol é o gin, o whisky e a vodka. Porém, especialistas indicam que o consumo de bebida alcoólica seja suspenso temporariamente. Ao todo, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, já morreram cerca de 12 pessoas e 51 mortes estão sendo investigadas nos estados de São Paulo e Bahia. Oi, eu sou a Zaki. Tá vendo esse cara aqui? Ele é um padre chamado Balcob, ele é lá da Inglaterra. Esse cara foi preso no dia 1º de setembro desse ano, porque ele decepou um membro de um homem com uma tesoura de unha. O procedimento teria acontecido em janeiro de 2020, mas só veio à tona agora porque esse Balcob fazia parte de uma seita, que era comandada por Marius Gustavus, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, que foi preso em 2024 por porte de pornografia infantil. E no celular do Marius, eles viram que os dois trocaram milhares de mensagens entre 2015 e 2022. E sabe aquele homem que eu falei que ele foi preso porque ele teria decepado o membro dele? Então,
Essa gravação que foi pega num celular de um deles, estava em um celular do Malcolm. Então, quando ele foi preso, ele estava tentando se livrar de um iPhone no vaso sanitário. Aí a polícia juntou uma coisa com a outra, né? Porque ele já era suspeito e ele foi preso. Ao todo, cerca de 29 homens teriam sido submetidos à castração. As vítimas ainda não foram identificadas e a polícia está apurando novas suspeitas. Oya Sasaki, no dia 3 de setembro desse ano, uma mulher de 25 anos foi presa porque ela manteve o corpo da filha de 7 anos de idade dentro da própria casa. Isso aconteceu no norte do Rio de Janeiro e os vizinhos começaram a sentir um cheiro muito forte vindo daquela casa. Eles avisaram a mulher que podia ter, sei lá, alguma coisa podre ali dentro e pediram para ela limpar a casa como se fosse uma coisa normal. Eles não sabiam o que tinha lá dentro. Só que daí passou um tempo e o cheiro continuou. E eles estavam reclamando desse cheiro desde agosto. E aí eles chamaram a polícia foi até lá e encontrou o corpo da menina de 7 anos num estado de decomposição avançada. E pior, a história piora. Ela tinha irmãs mais novas e essas irmãs mais novas ficavam com o corpo dela ali o tempo inteiro, como se fosse uma coisa completamente normal. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a suspeita seria que a mãe não queria cuidar da criança, já que a menina de 7 anos ela tinha deficiência e necessidades especiais. E os vizinhos apontam que provavelmente essa foi o motivo. A mãe não queria mais cuidar e ela foi lá e se livrou.